Olá, tudo bem? Passando aqui mais uma vez para trazer uma palavra de edificação para as nossas vidas. Palavra essa que vem do alto, do livro do nosso irmão Lucas, no capítulo 4, no versículo 31, diz assim: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Esse aqui ensinava Jesus Cristo. E, e admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a nos vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio lançou por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo: Que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama divulgou-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Aleluias. Aqui estamos falando de Jesus Cristo. Jesus, quando começou o seu ministério, que ele passava de cidade em cidade, ia por todo o canto de Jerusalém, da Judéia, Samaria e outras cidades, procurando pessoas que necessitavam de sua ajuda, de uma libertação, de uma transformação. Haja vista que aqui os espíritos imundos sabiam quem ele era, reconhecia a autoridade de Jesus Cristo. E veja que aqui Jesus não perdeu tempo falando com o demônio, simplesmente o repreendeu, mandando se calar, e na mesma hora o expulsou. Veja que autoridade tremenda é essa do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você pense o seguinte: mas é porque ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Também iríamos esperar o quê? Temos que ver, meus irmãos, que Jesus, quando veio à Terra, ele era Deus na forma de homem. O que é que isso significa? Significa que a vida que ele viveu aqui na Terra como ser humano, ele não poderia usar a divindade dele para benefício próprio. Entende? Então, tudo que Jesus passou, ele passou como qualquer um outro homem passaria, como ter fome, ter sede, cansaço, passar por provações, por dificuldade, por tentações. Tudo isso nosso Senhor Jesus Cristo passou, mas ele suportou tudo isso. Ele suportou porque na vida dele, do ministério dele, ele era voltado 100% para isso. Porque ele era um homem. Se ele não se envolvesse no Evangelho, no trabalho de Deus, a qual o Pai o enviou, certamente ele teria pecado. Se ele tivesse vindo à Terra e não tivesse foco naquilo que foi, não digo determinado, mas combinado entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo a ser feito na Terra, então provavelmente teria falhado no decorrer da sua caminhada. Porque se formos olhar direitinho, desde quando Jesus era criança, nos momentos que a Bíblia relata da, do crescimento dele até os 30 anos, vemos que Jesus sempre se envolveu com as coisas de Deus. Maria e José foram à sinagoga depois que sacrificaram, que foram embora, procuraram Jesus e não encontraram.
Voltaram de novo, quando foram ver, ele estava lá no meio dos anciãos, falando e ouvindo a respeito da palavra de Deus. E isso ele ainda era menino. Ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo sempre teve fome e sede da palavra do Pai, da palavra de Deus. E ele foi cumpridor, ele não só observou a palavra, ou seja, ele não só estudou a palavra, mas ele praticou. E nos dias de hoje, meu querido, minha querida, para nós vir a resistir o mal, a ter esta autoridade, porque essa autoridade o ser humano nos dias de hoje pode ter, desde que tenhamos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador de nossas vidas. E façamos o que está na palavra. Sejamos pessoas que não só observam a palavra, ou seja, não só estudam a palavra, mas a pratica. A esses Deus permite de termos, não de dar, porque Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, quando morreu na cruz, quando se sacrificou por nós, ele recebeu toda a autoridade, todo o poder, toda a honra e toda a glória foi dado a ele. Então, isso ele não passa para ninguém, mas ele permite que venhamos ter poder mediante o seu nome. Aleluias! É mediante o seu nome recebemos autoridade e poder para curar, abençoar e expulsar demônios. Recebemos essa autoridade, recebemos esse poder, porque o próprio Jesus diz que seríamos suas testemunhas e também seríamos seus servos. Estaríamos para servir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo aqui nessa terra, se colocássemos as nossas vidas no altar e formos obedientes, então seremos instrumentos na mão de Deus para esta obra tão grande que é feita desde o tempo do pecado até o dia de hoje. Porque a partir do momento que surgiu o primeiro pecado, houve a necessidade de ter arrependimento, de um homem se arrepender da vida que leva dos seus pecados. E isso não vai acabar enquanto Jesus não voltar. Enquanto o Senhor Jesus não voltar, então isso não vai acabar. Teremos essa luta de todo dia. Temos que orar, ler a palavra, vigiar, nos arrepender, nos voltar para os caminhos de Deus, porque todo dia o mal, ele procura nos estragar, procura nos afastar do caminho de Deus. Procura, meus irmãos, e cabe a nós nos voltar de joelhos, nos humilhando na presença de Deus para que isso não aconteça. Meu querido, os que se humilham serão exaltados. Tem pessoas que dizem, não, os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão sempre humilhados. Agora, o que se humilha, é o que se humilha, esse é exaltado por Deus. Que possamos ter este prazer de buscar a Deus, de ler a palavra dEle, de viver o Evangelho em nossas vidas, não só com palavras, mas com atitudes, pedindo a Deus que Deus nos use com autoridade para abençoar outras pessoas, para libertar, para curar, no nome de Jesus. Que Deus possa nos usar cada dia, por onde passarmos, que possamos ser boca de Deus, não só na nossa família, mas por onde Deus nos levar, que a autoridade dele esteja sobre nós,
para abençoar toda e qualquer pessoa que receba a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, nos dê um dia tranquilo, cheio da sua paz e da sua alegria. Até a próxima, se Deus permitir, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.